Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a consciência coletiva e por que essa consciência coletiva é importante o fotógrafo saber que existe, né? Saber identificar a consciência e seguir algum tipo de consciência coletiva dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma festa ou qualquer outra coisa assim. Aqui no InfoEscola, né, que ele dá uma descrição que e essa descrição é um estudo desse senhor chamado Émile Durkheim, que é um sociólogo francês de 1858 a 1917. Então, esse tipo de ideia já existe desde 2 séculos atrás, né? Já se sabe que existe isso. E o que ele diz aqui é que a consciência coletiva é a força coletiva exercida sobre um indivíduo que faz com que este haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual está inserido. Assim como na vida mental, a consciência coletiva é feita de representações que transcendem a esfera individual por sua superioridade e atua com força sobre as consciências individuais. A consciência coletiva é fruto de pequenas contribuições individuais que juntas formam um todo, não sendo fruto de teorias metafísicas, mas de fatos sociais reais. Através dessa consciência coletiva, né, existe a manipulação coletiva também, né, porque hoje em dia, né, como ele diz aqui também, né, para Durkheim, a consciência coletiva é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média da população de uma determinada sociedade, formando um sistema com vida própria que exerce força coercitiva sobre os seus membros, como um devoto que ao nascer já encontra as crenças, as práticas religiosas estruturadas em plena atividade. Se essas práticas já existem, é porque estão fora dele. Mesmo assim, exercem influência sobre o seu comportamento e crenças. É um sistema que existe fora do indivíduo, mas que o controla pela pressão moral e psicológica, ditando as maneiras como a sociedade espera que se comporte, né? Dentro de uma comunidade, essa consciência coletiva vem das pessoas, né? Vem de todo mundo que está em volta, porque a sociedade já existe há muito tempo, né? E como ela vem se estabelecendo, criando regras, padrões, leis e coisas assim, existem muitas coisas que a gente tem que seguir. Isso a gente já aprende desde criança, né? Na escola, por exemplo, né? Uma outra forma, né, que isso começou desde que saiu o rádio, por exemplo, né, é essa manipulação do consciente coletivo, né? Na verdade, é a manipulação do inconsciente coletivo, porque rádio, televisão, essas duas formas, né? O rádio é mais simples e a televisão um pouquinho mais complicada porque tem imagens, né? Então, com a televisão é muito mais fácil a gente manipular essa consciência coletiva porque tem a imagem junto, mas com o rádio é a mesma coisa, né? Então, com o rádio, através de um rádio, eu posso transmitir uma ideia e fazer com que quem esteja ouvindo essa rádio, né, compartilhe essas ideias comigo. Eu não preciso ir lá e obrigar a pessoa a acreditar em mim. Eu posso usar jogo de palavras para que ela se sinta emocionada com as minhas palavras, né, com essa minha história. Então, se eu colocar emoção na minha retórica ali, né, na minha narrativa, essa pessoa ela vai ser influenciada muito mais fácil, principalmente quando tem sofrimento de terceiros, né, e eu colocar uma ideia em cima desse sofrimento do terceiro aqui, por exemplo, para eu criar uma guerra, por exemplo, né, como já aconteceu várias vezes, né? Então a gente já viu isso na história, em todas as guerras praticamente existiu essa manipulação da realidade, né? Essa manipulação da consciência coletiva. Com rádio, TV, a gente consegue transmitir uma ideia emocionalmente aos poucos, né? E não precisa ser uma coisa forçada nem nada, porque forçado não dá certo. A rádio e TV, eles usam esse tempo, né, assim, essa programação homeopática, né, ele vai me dando a notícia aos poucos, assim, e vai fazendo que eu fique emocionado e que eu acabe acreditando numa coisa que eu não posso confirmar, né, como nas guerras, por exemplo, na guerra do Vietnã, por exemplo, a justificativa para se começar a guerra do Vietnã
foi a Baía de Tonquim, né? A Marinha dos Estados Unidos disse, né, que eles estavam sendo atacados pelos vietnamitas nessa Baía de Tonquim. Já tinham afundado um navio. Se vocês olharem os vídeos ali da manipulação da consciência coletiva feita pela mídia ali americana, né, nessa época, você vai ver o general colocando as emoções, né, para as pessoas se sentirem emocionadas com o que ele estava falando. Então, nesse caso, o general falou que a gente precisa atacar o Vietnã porque os nossos meninos estão mortos ali boiando na praia ali, né? Estão boiando no mar ali, sim, os corpos de todo mundo estão ali boiando porque eles já mataram todo mundo. Então isso gera uma comoção no público, porque o público só veio a descobrir que isso era mentira alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás descobriram que isso realmente era uma mentira e foi usado uma mentira para atingir esse consciente coletivo, esse inconsciente coletivo também, para que gerasse essa comoção, para que os americanos fossem lá vingar a morte dos americanos que estavam lá lutando. Mas na realidade não foi nada disso, né? Eles estavam arranjando uma desculpa para poder invadir, para poder ganhar o apoio do Congresso americano, do povo americano, para que entrasse e invadisse um país e matasse milhões de pessoas, né? Envenenasse e tudo. Então, no final, a gente conhece toda essa história e como virou, né? Iraque é a mesma coisa, né? Veio o George Bush, né, colocou uma emoção ali, dizendo que foi o Saddam que tinha explodido tudo ali no 11 de setembro, e que estava cheio de terrorista, e que foi o Saddam, e que ele tinha armas químicas de destruição em massa lá no Iraque, né? Que no final também se provou uma mentira muito grande, e era só uma justificativa para fazer com que o Congresso e o povo americano apoiassem uma invasão de um outro país, né? E no final a gente vê o que acontece, né? E a mídia nisso tudo, como faz parte, né, as mesmas empresas, né? Assim, todas as empresas principais no mundo têm muito poucos donos, né? São acionistas, banqueiros, né? E os investidores. E no final acaba sendo 90 pessoas, 100 pessoas que controlam todas essas indústrias armamentista, mídia, tudo, né? E isso é fácil de conferir, né? Isso não é uma mentira, isso é muito fácil de ver, né? Então, rádio e TV era, né, até a internet aparecer, eram os principais meios de se criar um consciente coletivo, né? Através do inconsciente coletivo. Então, eles mandavam a mensagem para você. Mesmo que você tivesse dúvidas sobre essa mensagem, você não podia perguntar, por exemplo, como pode hoje em dia em sites, blogs, mesmo em sites de jornais reais, né? A gente pode ir lá e comentar também na notícia, né? E enquanto na TV e rádio não existe essa possibilidade, a gente só recebe, né? A gente recebe a informação e a gente não pode perguntar, nem pode fazer nada, assim. Qualquer questionamento que a gente tenha, a gente não vai ter resposta de forma alguma. Mesmo que a gente escreva para o canal, que a gente ligue para a TV, a gente nunca vai conseguir chegar ali à fonte da notícia, né? Então, por isso, a televisão e rádio eram os principais meios de se criar esse consciente coletivo da forma que esses mandantes queriam, né? E era muito mais fácil de se fazer. Depois que apareceu a internet, é que ficou muito mais fácil de se colocar uma outra realidade junto, né, da realidade noticiosa. E ficou muito mais fácil confirmar a veracidade dessas notícias do que era antes, quando era só TV e rádio, né? Então, através desse consciente coletivo, quem tem esse poder midiático, quem tem o poder da mídia, né, quem controla essa mídia, ele pode controlar a população, né? Ele pode fazer com que a população compre roupa X, né? Vista de X maneira, coma as coisas que propagandeiam na TV, coisas assim, né? Então, televisão e rádio serve para isso, né? Para colocar opções na nossa mesa, na nossa vida e na nossa cabeça também, né? Colocar opiniões também.
Hoje em dia isso é muito mais difícil por causa da internet, né? Porque muita gente já conhece essa manipulação, porque desde 1890 e pouco já se sabia disso, né? E desde o 1800 e pouquinho também já se conhece a manipulação do controle mental, né? E isso já vem usado em todas as guerras, do nazismo também, né? Aquele general Göring lá era o chefe manipulador, né, da propaganda nazista. Então a propaganda é quem faz essa manipulação da nossa cabeça, né? Essa manipulação do nosso consciente coletivo. Então se todo mundo recebe a mesma notícia, a gente ou acaba acreditando, né, e mesmo quem tem dúvida acaba não tendo como combater esse tipo de informação, porque ele não tem como dar resposta, né? Mesmo que ele vá saindo na rua falando para um e outro ali que está errado aquilo, a maioria pode não acreditar, né? Porque uma maioria acaba sendo levada muito fácil, né? Então, para que isso não aconteça, né, assim, para que a gente tenha algum tipo de defesa contra essa manipulação do consciente coletivo, e eu estou falando da manipulação, né? O consciente coletivo existe e tem as partes boas e as partes ruins, né? A parte ruim é essa manipulação que pode existir do nosso consciente. Então, para que você consiga se defender dessa manipulação do consciente coletivo, você precisa estudar e precisa se entender, né? Aqui existe um gráfico que é difícil de entender isso aqui, mas é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com o nosso cérebro, né? Então, na aula passada ali do cérebro, eu já falei que a gente tem o reptiliano, o mamário e o neocórtex, né? Então, essas pessoas que elas pensam só em sobrevivência, que tem muito ódio, que tem muita rigidez na vida, essas pessoas usam mais essa parte reptiliana, né? Elas estão nessa fase 1 aqui, que é a sobrevivência. Então, o principal para elas é sobreviver, né? E para todo mundo também, né? Mas a gente tem diferenças em formas de sobreviver, né? Um nível mais alto disso é esse relacionamento, é como nós nos relacionamos com terceiros, né? Com outras pessoas. E como a gente trata essas outras pessoas, né? Então, quando a gente consegue se relacionar melhor com as outras pessoas, né? A entender o ponto de vista delas e processar o ponto de vista, e não que você precise concordar ou não, mas você precisa entender que existe um ponto diferente do seu, né? Então, quando você entende esse tipo de relacionamento, então você já subiu um pouco mais de nível de pensamento. Nessa terceira fase aqui, que é a autoestima, o número 3 aqui, por causa desse controle do que você tem sobre relacionamentos, né, que você entende as outras pessoas, que descobre que existem outras opiniões e que às vezes as outras opiniões também estão certas, né? Ou então, mesmo que estejam erradas, assim, às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tenta mudar, mas se não der, a gente não pode mudar, né? Mas a gente entende que existe e não tem o que fazer e deixa pra lá. Acaba entendendo que existem outras opiniões, existem outros gêneros, né? Existem outros tipos de pessoas, que existem outras variedades de pensamento e tipos de pessoas, né? Como homossexuais, homens, mulheres, e de todas as classes sociais, de todos os tipos. Quando a gente entende que existem todos esses e que essas classes são diferenças entre consciências coletivas, então a gente acaba ganhando uma autoestima maior, porque a gente acaba se entendendo e a gente acaba aceitando o outro também, né? Então, quando você aceita o outro sem nenhum problema, né? A sua autoestima melhora, porque você vai se sentir melhor, porque não existe uma melhora da autoestima em fazer o mal em outras pessoas, né? Então, essa autoestima ela só melhora e aumenta quando você faz o bem para as outras pessoas. E você só muda se você ajudar, né? Se você atrapalhar, aí já não ajuda muito, né? Nem você, nem a ninguém, né? Então, você só ganha autoestima quando você começa a perceber que ajudar faz bem, né? Fazer o bem faz bem. Depois nisso acontece essa fase 4, que é a transformação desse consciente para o inconsciente. Então essa
quinta aqui, que é a coesão interna. Essa coesão interna é quando você já tem um controle, assim, não digo absoluto, mas um controle, um certo controle sobre o inconsciente e o subconsciente, né? E o que você recebe de fora. Então, essa coesão interna é quando você recebe uma informação de fora, você filtra essa informação, digere ela e vê se está certo ou está errado, né? Então você entra ou não entra nesse consciente coletivo, né? E depois para cima, fazer a diferença significa ajudar, né? E servir é ajudar também. Então, a partir disso você tem uma chance de evoluir, né? Acredite ou não, né? Mas mesmo que você não acredite, é importante você saber que existe essa consciência coletiva e que existe a forma de se manipular a consciência, né? E como a gente viu na aula de cérebro, né, existem cursos de pós-graduação de neuromarketing, né? E esse neuromarketing é feito para estimular os nossos sentidos, como eles falam ali, né? Então, esse é um fator que existe no mundo, né? E que a gente tem que estar ciente dessa existência, né? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma diferença entre consciência coletiva em trabalho fotográfico. Aqui são as fotos do São Paulo Fashion Week, que todo ano acontece, né? Começou nos anos 90, mais ou menos, no meio dos anos 90, final dos anos 90. E se a gente olhar aqui, né, no Fashion Week, aqui nessas fotografias de moda, de qualquer desfile de moda, a partir dessa cortina de trás aqui do fundo, para cá, onde está a plateia, o coletivo aqui, a consciência coletiva desse lado aqui, assim, mesmo envolvendo fotógrafo, público, modelo, todo mundo ali, assim, os que estão trabalhando, né, o fotógrafo, o modelo, todos os dois ali, eles têm consciência de que eles estão contratados lá para fazer um trabalho bem feito, bonito, do que vai aparecer ali, que são as roupas, os modelos, né, e o desfile em si, né? O público que está ali sentado, da mesma forma, eles estão ali para ver as novidades da moda, né? As coisas que vão ser belas ou não, mas eles esperam sempre coisas belas, bonitas, avançadas, né? Modernas e diferentes também, né? Então, o consciente coletivo para cá desse palco está ligado na beleza, principalmente na beleza e no bom trabalho, né? E no futuro também, porque pensa em outros trabalhos também, né? Então, esse consciente coletivo num desfile de modas, assim, tipo São Paulo Fashion Week, todos que vão lá esperam ver beleza. Mas em 1997, mais ou menos, eu não sei exatamente que ano foi isso, mas foi um dos primeiros São Paulo Fashion Week que aconteceu. A Folha de São Paulo, ele contratou o Sebastião Salgado para fazer as fotografias desse Fashion Week. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro ou segundo Fashion Week que teve. Essas fotos não existem mais assim em público, porque teve um problema com a Folha de São Paulo, né, que foi a empresa que contratou ele, foi a empresa que publicou as fotografias, mas o que a empresa fez, a Folha, né, que não tem nada a ver com esse consciente coletivo, que a Folha, ela pegou e cortou as fotografias do Sebastião Salgado, né? Então, por isso o Sebastião Salgado já não gostou do trabalho, porque modificou as fotografias que ele tinha feito. Mas as fotografias do São Paulo Fashion Week, pela visão do Sebastião Salgado, que tem talvez um controle melhor da consciência coletiva, ele não tinha uma obrigação de fazer com uma foto bonita, talvez até os caras da Folha achassem isso, mas ele não tinha obrigação nenhuma, e o trabalho que ele fez, que hoje em dia só é possível de se ver através de arquivo físico dos jornais da Folha dos anos 90 ali, né, que eu não sei exatamente a data, mas é só assim para se ver essas fotografias. A visão que o Sebastião Salgado teve do Fashion Week é muito parecido, assim, né? As fotos ficaram muito parecidas com essas fotos dos trabalhadores do Sebastião Salgado, né? Então, ele mostrava as modelos trabalhadoras, os maquiadores, trabalhadores, o pessoal das roupas ali, que tem que dar o assistente ali, fazer as coisas. Para ele, todo mundo era trabalhador ali. Então, as modelos, assim, as fotos que ele fez das modelos, assim, mostravam elas cansadas, porque cansa também, né? A gente não vê isso, né? A gente espera só ver
vê a beleza e acha que são máquinas que estão ali andando, né? Então, essas modelos chegam cedo, saem tarde, né? Tem que ficar ali sentado, arrumando, né? Acaba cansando, né? E ainda comem pouco, porque tem que comer pouco, acaba cansando mais ainda. Então, as fotos que o Sebastião Salgado mostrou eram fotos de trabalhadoras. Então, as fotos que ele mostrou eram pessoas trabalhando, cansadas, e às vezes de saco cheio já, né, de tanto trabalhar, ou já sofrendo até, né. Então essa é a diferença dessa consciência coletiva, né? E se a gente começar a perceber mesmo a fundo essas leituras que a gente faz das fotografias desses grandes fotógrafos do cotidiano, né? Que é o Sebastião Salgado, Cartier-Bresson e vários outros aí todos, né? Todos esses, eles têm não é um controle, mas eles têm um conhecimento dessa consciência coletiva, né? E essa consciência coletiva que existe impregnado nessa comunidade, e eles conseguem procurar uma outra consciência, assim, um pouco menos visível do que é para nós, né? Porque normalmente, para nós, né, todos os seres humanos, a gente quer ver beleza, a gente quer ver tudo bem, né, a gente não quer ver crime, não quer ver nada, mas só que isso sempre existiu, né, e isso não sei se vai existir sempre, mas existe há muito tempo, é muito difícil de mudar, a não ser que a gente mude essa consciência coletiva, né? E se vocês olharem as fotografias dessas pessoas, vocês vão ver que dentro das fotografias delas, dentro desse Trabalhadores, por exemplo, que é muito mais fácil aqui, né? Ele estava dentro dessa consciência coletiva do trabalhador, né? Então ele mostra ali o trabalhador cansado mesmo, né? Então, dentro desse Fashion Week também ele fez a mesma coisa, porque o Sebastião Salgado é um cara que consegue ver essa parte ruim da vida, assim, que a gente não consegue ver, né? Que muitas vezes a gente esconde, na verdade, né? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente acaba escondendo essas coisas feias, né? E ruins, para que a gente se sinta um pouco melhor. E a gente não deve sentir melhor com isso, nem deve deixar de ver isso, porque acaba que aumenta, né, o sofrimento, aumenta essas coisas, porque a gente fecha os olhos para alguma coisa que existe. E isso é uma coisa que não se deve fazer, né? A gente deve questionar as coisas ruins, né? No mínimo, né? A gente pode ver no nosso consciente coletivo hoje em dia, né? Para quem assiste muita TV, a televisão fechada, aberta, essa TV que você não tem esse diálogo com ele, né? O diálogo é só você aceitar o que está falando, né? Ou a TV, ou o rádio. Então, dentro dessas pessoas, a gente nota o que? Assim, a gente vê que existe muito mais vontade de guerra, né? Muito mais vontade de coisas assim que não fazem parte do mundo perfeito. E às vezes fazem parte do mundo totalmente imperfeito, né? Porque o que a gente vê na televisão hoje em dia é sexo para tudo que é lado, com qualquer um, com todo mundo, né? A gente vê roubo, a gente vê parente matar parente, a gente vê mãe namorar com filho, pai namorar com filha, a gente vê um monte de barbaridade, né? A gente vê matança justificada, né? Como se fosse uma coisa tão comum assim, matar tanta gente, né? Invadir o país dos outros, e tudo isso acaba criando esse inconsciente coletivo, né? Que acaba ajudando esse grupo a manter essa ideia deles, né? Então, se você notar assim, há quanto tempo vem o mundo e há quanto tempo vem em guerra, então a gente vai notar que a gente tem um consciente coletivo de guerra, né? De um querer ser melhor que o outro, talvez, né? Existem interesses por trás disso, né? E por isso é que a gente recebe tanto desse tipo de informação, mesmo em desenho animado, em programa infantil, em coisas assim, a gente vê briga, a gente vê um querendo pegar o outro, um querendo matar o outro, um querendo bater no outro, né? Então, a gente nunca vê uma coisa assim muito calma, né? Assim, a gente não está acostumado com isso, né? Então, às vezes, quando vem essas coisas mais tranquilas, a gente acaba não pegando até, mas porque o nosso inconsciente coletivo já está tão impregnado com guerra e essas coisas que fica difícil da gente lutar contra, né? Hoje em dia, com a internet,
é que está mudando um pouquinho isso, né? Porque já é bem mais fácil da gente colocar o nosso ponto de vista também e questionar esse ponto de vista oficial, né? De que fazer tudo isso é bom ou não, né? Então a gente já tem esse poder para combater esse tipo de consciência coletiva. Então é muito importante que a gente use esse poder, né? E é muito importante que para fotógrafos tenha esse poder de conseguir identificar a consciência coletiva escondida dentro de um consciente coletivo ali, né? Um talvez inconsciente coletivo que esteja escondido. Então, para bons fotógrafos, essa percepção do inconsciente coletivo é uma das partes principais onde se faz um grande fotógrafo famosíssimo e de um fotógrafo comum, né? Mesmo que tenha fotos bonitas. Mas esse fotógrafo que tem essa consciência do inconsciente coletivo e do consciente coletivo, ele vai ter mais opções de fotografia, né, do que aquele que só tem essa percepção da consciência coletiva e do que é visível ali na nossa frente, né? Então, às vezes, esse visível não é o completo, né? Então, esse completo que a gente tem que fazer é entender que existe esse inconsciente e a gente buscar esse inconsciente. Às vezes é difícil num espaço de tempo muito curto, é difícil da gente perceber isso. Mas se a gente ficar horas, dias no lugar, a gente já consegue perceber muito melhor. Isso é uma coisa real, né? Você pode chegar numa cidade agora, você tem uma impressão da cidade e ficar lá o dia inteiro, tem uma impressão da cidade. Mas se você chegar e ficar uma semana, 2 semanas, um mês, a impressão já é diferente. Porque nessa primeira impressão que você teve ali, né, numa semana, é essa impressão dessa consciência coletiva produzida de uma cidade turística, por exemplo, né, numa cidade em Gramado, por exemplo, que é tudo bonitinho, né, e tudo bem arrumadinho. Então essa primeira impressão é que tudo lá é certinho, né? Tudo é perfeito. Mas se a gente começar a morar lá, por exemplo, passar 2 meses lá, a gente já vai começar a ver as imperfeições da cidade, a gente já vai ver defeitos, a gente já vai ver outras coisas além do que existe dentro daquela fachada primordial ali, né? Que é a chamada ali para a cidade turística, né? Então, por isso é importante para fotógrafos entender que existe a consciência coletiva, a inconsciência coletiva e tentar perceber esses inconscientes onde existe essa coletividade de pessoas, né? E tentar explorar fotograficamente essa parte inconsciente que a gente pouco vê. Então, por isso, para a gente conseguir sair dessa visão óbvia das coisas, a gente precisa entender esse inconsciente, o subconsciente das outras comunidades, né? E que a gente só vai conseguir perceber isso depois de algum tempo que a gente está lá. Antes disso, só se for muito bom, né? E nem o Sebastião Salgado não é assim, né? O Sebastião fica lá há meses, né? E anos, às vezes. Então, dessa forma, é muito mais fácil a gente aprender a viver como eles vivem e ter essa parte do sofrimento deles também, né? Conseguir enxergar essa outra parte, né? E é muito importante que as pessoas queiram enxergar essa outra parte também, né? Senão você não tem uma fotografia completa da realidade. Tomara que tenha dado para entender alguma coisa aqui, né? Que tenha ajudado um pouquinho a entender um pouco da nossa consciência e por que alguns fotógrafos são tão bons e outros nem tão bons assim. E se caso não tenha entendido alguma coisa muito bem aqui, pergunte aí nos comentários, que daí eu acabo fazendo outro vídeo aqui tentando explicar melhor, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.